entrevista com o ministro Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores. Bom, ministro, o MRE criou um consulado, um grupo consular de crise para dar essa assistência aos brasileiros que desejam, demonstraram desejo de retornar ao Brasil. Quantas pessoas já procuraram o Itamaraty, né, a ajuda desses consulados, e está sendo possível ao Ministério atender todos esses pedidos? Sim, nós temos confiança que vamos conseguir atender todos os pedidos. Nós criamos, realmente, para atender uma situação sem precedentes, também uma estrutura sem precedentes, um grupo dentro do Itamaraty que funciona em estreita coordenação aqui com o Centro de Operações de todo o governo federal para toda a questão do coronavírus, né, aqui no Planalto, com todos os órgãos. Então, nesse tema da repatriação, trabalhamos aí em coordenação com vários órgãos, com o Ministério da Saúde, evidentemente, que está no centro de tudo isso, do combate ao coronavírus, Polícia Federal, ANAC, trabalhamos muito com o Ministério do Turismo, com a Embratur, para facilitar negociação com companhias aéreas já em momentos anteriores. Então, a coordenação dentro do Itamaraty e a coordenação com o resto do governo está funcionando muito bem e é o que está nos permitindo o que nós estamos conseguindo fazer. Até agora já conseguimos a repatriação de mais de 11 mil brasileiros que estavam em dificuldades no exterior, cerca de 11.700, e nos nossos registros ainda temos um pouco menos de 6 mil brasileiros que estão em dificuldades e que nós estamos trabalhando para repatriar. São pessoas que estão em quase 90 países ao redor do mundo, então isso já dá uma ideia também da dificuldade logística. Em alguns lugares tem mais pessoas, em outros tem poucos, mas de toda forma, independente disso, vamos atender todos os brasileiros que estavam viajando, de repente se viram nessa dificuldade, quase todos os países fechando o espaço aéreo, voos cancelados, as pessoas muitas vezes sem ter onde ficar. Então, nós nos mobilizamos para isso, para essas pessoas, e está dando resultado, né? Então, no começo trabalhávamos mais com as companhias aéreas, ainda mantendo voos comerciais de alguma natureza, e agora, sobretudo, com voos fretados. Voos fretados pelo governo brasileiro. Porque agora praticamente se esgotou, por dificuldades operacionais das companhias, a possibilidade de voos comerciais. Então, cada voo fretado é uma operação grande, exige a negociação com o país, porque praticamente todos os países têm algum tipo de restrição do espaço aéreo. A parte logística de reunir os brasileiros, que muitas vezes não estão na mesma cidade, estão em diferentes lugares de um país, ou em países diferentes, que a gente tem que fazer um voo único para trazer de países diferentes. Então, é uma operação logística grande, exige todo esse trabalho, e já conseguimos fazer 5 voos de repatriação fretados, né? Um deles está chegando hoje, proveniente do Egito, e isso dá uma ideia do volume do trabalho. Devemos fazer mais uns 5, 6, e vamos continuar trabalhando até ter conseguido ajudar todas essas pessoas. A ideia é trazer todos que estão querendo voltar? Sim. Nós entendemos que, nesse momento, realmente, o recurso que as pessoas têm é o governo, né? Pessoas que querem voltar para casa, que, como eu disse, estavam viajando, se viram de repente surpreendidas por essa situação, perderam passagem, assim, os voos foram cancelados. Então, é uma situação muito peculiar, onde o único recurso realmente que a pessoa tem então nós entendemos isso como parte dessa nossa tarefa, por definição, no caso do Itamaraty, de assistência a brasileiros no exterior, né? Recebemos os recursos para fazer esses fretamentos e estamos mobilizando tudo que nós precisamos em termos de recursos humanos, que não são ilimitados, né? Então, as pessoas estão se dedicando, trabalhando 24 horas por dia, tanto aqui em Brasília quanto no exterior, nas embaixadas, nos consulados. Em alguns casos, as embaixadas e consulados não podem abrir, não porque nós não queiramos, mas porque os países exigem que tudo fique fechado, que os prédios fiquem fechados. Então, as pessoas trabalham de casa. Então, às vezes, alguns brasileiros procuram a embaixada, mas a embaixada está fechada não por isso, ela está em trabalho, né? Está atuando, só que não é possível abrir fisicamente. Mas e aqui em Brasília também, a central telefônica sempre atendendo. O contato é por telefone. Eu ia perguntar isso para o senhor. As embaixadas têm uma limitação por causa das restrições impostas, Exato. Mas como é que é feito, então, a procura pelo brasileiro lá? E tem o volume também, né, de ligações, pessoas que procuram, às vezes não tem condição de atender no momento imediato de todo mundo, nem no exterior, nem às vezes aqui. Acaba sendo possível, mas claro que a pessoa tem
aquela angústia, quer ser informada logo, né? Então, nós procuramos fazer o máximo para que esse atendimento telefônico, seja no exterior, seja na central aqui em Brasília, que tem os números também por região do mundo, seja o mais eficiente possível. Mas, para não haver nenhuma dúvida, nós temos o sistema de um formulário que está disponível no nosso site e nas nossas redes sociais, que a gente pede que as pessoas que estão no exterior acompanhem, onde a pessoa vai, se inscreve e fala, minha situação é essa, estou no lugar tal, meu contato é esse. E aí a pessoa, o brasileiro, entra no nosso mapa, entra na nossa programação. Como se fosse uma busca ativa do Ministério. Exatamente. Depois que a pessoa entra em contato, exatamente. o Ministério que vai atrás, então. Exato. Mas o fundamental é que a pessoa se inscreva, né? Se ela tiver no formulário, está no nosso sistema. Ligação sempre é bom, a gente procura atender realmente todas, porque a pessoa se sente melhor, né? Sabemos disso nesse momento de angústia, como eu dizia, mas o fundamental é que a pessoa procure nas nossas redes, sobretudo, e se inscreva através desse formulário. Assim que a gente, né, pode saber que tem uma pessoa no lugar tal, uma pessoa no lugar tal. Em alguns casos há uma concentração, em outros casos não. Então, isso é o fundamental. Além dos repatriados via aérea, também vem os via terrestre, né, ministro? Sim, uma parte menor, mas importante da repatriação é por via terrestre, sobretudo Bolívia e Argentina, que são países onde os voos são mais difíceis. No caso da Argentina, praticamente não tem voos, mas aí, nesse caso, a proximidade geográfica permite que venham por via rodoviária. Já aconteceu com várias centenas de pessoas aí, tanto da Argentina quanto da Bolívia. Ministro, tem algum outro apoio além dessa ajuda ali com esses brasileiros que querem retornar? Existe algum apoio para quem não quer voltar, por exemplo, mas está passando por algum tipo de dificuldade específica? Por exemplo, eu moro em outro país, mas eu estou passando uma dificuldade. Existe esse apoio, algum tipo de ajuda do governo brasileiro? Certo. O nosso foco hoje realmente é dos viajantes brasileiros, né? Quem estava em algum tipo de viagem, turismo, negócios, de repente se viu surpreendido pelo cancelamento de seu voo de regresso, sem ter onde ficar. Em muitos lugares, infelizmente, os hotéis estão fechando, as pessoas não podem mais ficar nos hotéis porque querem fazer quarentena ou são obrigados a fechar, os hóspedes têm que sair. Então, esse é o foco, porque é a situação de maior precariedade, né, dos brasileiros que estão no exterior. Os brasileiros que vivem no exterior, que moram, né, nós, claro, prestamos atenção neles, mas são pessoas geralmente que têm a sua casa, que têm a sua residência, que têm alguma estrutura para ficar no lugar. Portanto, o nosso foco inicial é esse na repatriação dos viajantes brasileiros, né? Agora, é claro que a nossa assistência pensa em todos os brasileiros no exterior. Mas é uma dimensão diferente. São, acho que, quase 4 milhões de brasileiros hoje que moram no exterior, em diferentes países. É um tipo de situação diferente. É claro que os brasileiros que nos procuram, nós sempre procuraremos ver qual é a situação, como é que se pode ajudar. Mas o esforço de repatriação, ele está muito concentrado nessas pessoas que não têm outra alternativa, né? Que às vezes estão no lugar que estão dormindo no aeroporto, porque não tem casa, não tem hotel, né? Não tem a perspectiva de voltar para o Brasil de outra maneira que não seja com o apoio, com a ajuda do governo. E aí, enfim, no segundo momento, a gente, claro, tem sempre essa disponibilidade de ver quais são as situações dos brasileiros. Eu esqueci de perguntar para o senhor, qual é o país que tem mais brasileiros tentando voltar? No momento é Portugal. Portugal, desde o começo, onde se concentrou um número grande, ainda há cerca de 1.300 brasileiros, algo entre 1.300 e 2.000, calculamos mais ou menos 1.300 brasileiros em Portugal, precisando voltar, mas já voltaram mais de 6.000. De diferentes maneiras, nós apoiamos esse retorno desses 6.000 desde o começo da crise. Então, todas são prioridades, mas é um dos lugares onde nós estamos pensando fazer logo um voo de repatriação, voo fretado, para tentar terminar de trazer as pessoas que ainda não puderam vir. Tá. Ministro, agora mudando um pouquinho de assunto, tem a ver com a pandemia, mas não especificamente sobre os repatriados, a gente precisa falar um pouco sobre a situação das relações hoje do Brasil com a China. Existe alguma alteração depois dessas notícias sobre dificuldade para compra de insumo? Existe algum tipo de mudança nas relações comerciais do Brasil com a China? Isso chegou a ser estremecido
depois dessas notícias? Não foi estremecido, são relações muito sólidas, eu venho dizendo, relações maduras, relações que são muito produtivas para os dois lados, né? Tanto nós temos a ganhar muito, quanto a China tem a ganhar muito nas relações com o Brasil. No caso específico de equipamento médico, de material, não há nenhum problema que nós tenhamos detectado em termos de fornecimento proveniente da China. Compras estão sendo feitas lá, agentes privados, na maioria dos casos, mas a nossa embaixada em Pequim está à disposição para ajudar, se houver qualquer necessidade de identificar os fornecedores, de conseguir os fornecimentos, isso sem nenhum problema, sem nenhum percalço. Tá certo, ministro. Obrigada pela Bem? entrevista.